Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big TV Esportes, galera. Olha, gente, já começar falando que time frouxo esse time do São Paulo também, viu, galera? E o Crespo, né? O Crespo tá sendo fritado aí já pela imprensa, hein, galera? A gente vai falar sobre isso aqui. Mirassol 3, São Paulo 0. Reportagem no Fantástico, advogados do Casares, da Mara Casares, novo escândalo no São Paulo, que inclusive passou no Fantástico também, tem mais um escândalo, mais um envolvido, mais um investigado, galera. E dentro de campo, o reflexo que é fora de campo, uma bagunça, né, o time do São Paulo. Um time totalmente desajeitado, um time sem compromisso, né? Jogadores sem compromisso, jogadores sem personalidade, jogadores que não têm pingo, sabe, de vontade de jogar no São Paulo, né? É assim, é vergonhoso, galera, é vergonhoso o que nós estamos vendo acontecer com o São Paulo. Infelizmente, né, nós estamos vendo isso, a terceira maior torcida do Brasil passar por isso, o clube que já foi um dos maiores do mundo. Hoje a gente se vê freguês do Mirassol, né? Já tinha perdido para o Mirassol de 4-0 no Campeonato Paulista, agora toma 3 no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, 4-0. Agora toma 3-0 do Mirassol no Campeonato Paulista. Onde que nós vamos parar desse jeito, né? O São Paulo todo ano o Campeonato Paulista é humilhado, perde para Água Santa, Novo Horizontino, Mirassol. É tanto time pequeno que o São Paulo perde que a gente já até perdeu a conta, né? O São Paulo ele vai se igualando a esses times pequenos, né? Fica difícil. Nós somos time grande, nós somos um clube grande, sabe? Fica até difícil para a gente discutir com os rivais. Tantas humilhações que o São Paulino vem passando nos últimos anos. O que você achou do jogo São Paulo e Mirassol? Qual o seu sentimento verdadeiro? Comenta aí, fique à vontade para vocês comentarem, e eu sei que vocês vão comentar. Deixa o like, se inscreve, é muito importante, galera, você deixar o like nesse vídeo, dá essa moral aí. Estamos começando na segunda-feira e o seu like é muito importante. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Muito obrigado, mais uma vez, que nós batemos a meta aí de 5 mil inscritos, que vocês sabem, eu tenho a liberdade de falar que vocês são 5 mil amigos, 5 mil parceiros aqui no canal, assim eu os trato, né, com muito respeito. Então, mais uma vez, obrigado pela moral de sempre. Aqui embaixo tem alguns links, né, de produtos. Se vocês comprarem nesses links, né, eu acabo ganhando uma pequena porcentagem. Então, vamos aqui falar um pouco do que foi esse jogo e essa vergonha que é o São Paulo e a treta nos bastidores, isso mesmo, treta nos bastidores. Deixa eu só ler algumas coisas aqui para vocês que eu anotei, importante passar isso aqui, tá? É o seguinte, galera, estão rolando algumas notícias, né? Que inclusive o empresário do Lucas, o empresário que é o mesmo do Pablo Maia, o mesmo do Ferreirinha, e olha só, hein? Ele soltou uma nota pesada para cima do Crespo e da diretoria, tá? Mas olha isso aqui, ó. Vamos lá. Primeiramente, essa aqui, ó. Quem acompanhou a delegação, a chefia do São Paulo, a delegação, para o jogo em Mirassol foi o Márcio Carlomagno, o tal do CEO do Casares. Casares nem está viajando, não vai assistir. O Casares ele vai se esconder agora o tempo todo, né? E olha só, o Márcio Carlomagno ele fez sérias cobranças ao elenco, né? E isso os jogadores não aceitaram, não caiu muito bem. Teve bate-boca com pelo menos uns 3 jogadores e o clima esquentou nos vestiários. E deve sair agora essa semana, deve sair aí o que diz aqui, esse bate-papo que está rolando, que deve sair os nomes dos jogadores aí. O que vocês acham dessa postura? Você acha que tem que cobrar os jogadores estão certos em bater boca? Quer dizer, falta comando. Galera, vocês sabem aqui que eu estou falando isso em todos os vídeos. Só vai piorar, porque quando você tem diretores do clube de futebol sendo investigados por desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e um monte de coisa aí, que a gente está vendo, e os jogadores com salários atrasados, premiações atrasadas, direito de imagem atrasado, que moral que esses caras têm para ir cobrar os jogadores? Não tem moral nenhuma. E aí os jogadores vão chegar dentro de campo e vai fazer aquele papelão que eles fizeram também contra o Mirassol. Então, tá perdido, não tem salvação, não tem o que fazer. Ou muda, ou cai todo mundo, muda. O São Paulo vira um clube empresa, uma SAF. Não se trata de um dono comprar o São Paulo, se trata do São Paulo sair desse modo associativo dele, que os conselheiros que vão ficar mandando, e se tornar um clube empresa, porque senão não vai ter jeito, gente.
Esse ano vai ser Série B no Campeonato Brasileiro pra gente. O cenário tá mostrando isso. Vai começar daqui a pouco jogadores se machucando, que para mim é os migué de sempre. Jogador, daqui a pouco é um dor na coxa, dor na coluna, dor no tendão, né? É no adutor. Daqui a pouco vai começar indisposição estomacal. Infelizmente, é o histórico desse São Paulo, principalmente dessa gestão. E aí, olha só o que o empresário, né, do Lucas falou, inclusive, né, que é o Pedro, o Júnior Pedrosa. O André Hernan, ele publicou dessa forma, ó. Empresário de Lucas Moura, Pablo Maia e Ferreirinha detona a gestão do São Paulo. Passa por comissão técnica e da diretoria. Clima tenso nos bastidores do São Paulo. Olha a nota que ele soltou. Líder limitado. Não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que ser líder, sua equipe, assumindo seus erros sem expor o seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Aqui também algo muito claro que ele manda para o Crespo, a questão do Crespo nas coletivas, né? Muitas vezes o Crespo ele joga a responsabilidade também para o elenco, para o time, para os jogadores. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Esses jogadorzinhos do São Paulo são muito mimadinhos também. Ninguém pode falar nada, ninguém pode cobrar, né? E o empresário aparece para defender eles. Agora, o que esses caras estão jogando também desde o ano passado para que alguém defenda esses jogadores? Você pode falar, mas está devendo salário, tem que pagar. Realmente, tem que pagar. Mas esses caras entram dentro de campo, o que eles representam? Eles estão vestindo a camisa do São Paulo e eles estão entrando para a história, na minha opinião, como um bando de pipoqueiro, com um bando de jogador frouxo mesmo, bando de jogador, sabe? Pipoqueiro esses jogadores do São Paulo. Porque, cara, quando você tá lá dentro de campo, você tá representando o São Paulo, são eles que estão jogando. E aí junta o Crespo com as suas atitudes covardes, vai me desculpar, tá, galera? Covardes as atitudes do Crespo. E aí você precisa separar aqui que eu não estou pedindo para o Crespo ser substituído, até porque não vai adiantar nada. Eu estou dizendo que o Crespo ele é medroso nessa formação dele, onde ele coloca 3 zagueiros, 3 volantes que não finalizam, os caras não acertam um passe. Você tem aquele lateral direito, aquele Cedric, aquele cara é um ex-jogador em atividade, o cara não consegue acertar um passe, não consegue acertar um cruzamento. E lá na frente, cara, um ataque inoperante, Luciano e Tapia. O Tapia como brigador, como sempre, e o Luciano sumido, como sempre. Então, assim, o São Paulo que tem um ataque fraco, não tem um meio de campo bom, não tem jogadores de criatividade, como a gente fica cobrando sempre isso aqui, sabe? Laterais inoperantes, zagueiros que não sabem sair jogando, ou seja, toma um sufoco do Mirassol. O que esse time do São Paulo precisa? Pelo menos uns 4 reforços, mais jogadores. Sim, 4 reforços. Por que eu falo isso? Se fosse uma gestão honesta, direita, competente, falando a palavra competente, se não tivesse tanta investigação, se não tivesse tanta coisa errada que está saindo nos noticiários do São Paulo, talvez teria dinheiro para contratar. E aí seria, talvez o São Paulo hoje, e a gente está falando de 5 anos, talvez hoje de novo, o São Paulo estaria bem financeiramente contratando aí bons jogadores. Mas não, né? O São Paulo não está contratando bons jogadores. A gestão é ruim, tá tudo bagunçado. O cenário é o São Paulo caindo para a Série B nesse ano no Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista, eu já disse, eu não acredito que o São Paulo caia, mas no Campeonato Brasileiro o risco é muito grande. O time do São Paulo é muito ruim. Sabe, infelizmente, eu não gosto de falar isso. Eu sou muito São Paulino, mas o time de São Paulo é muito fraco, cara. É um bando de jogador desesperado. Eu fico olhando aqueles 3 volantes e aqueles 3 zagueiros, você pega 6 já, que não chutam para gol. Analisa bem. Aí você já tem o Cedric, já são 7. Quem que sobra? Sobra o lateral esquerdo, o garoto Nicolas, sobra o Luciano e o Tapia. O cara pega o meio atacante que tinha, a diretoria pega, vende pro Bragantino, o Rodriguinho. É como eu falei, no pior das hipóteses, assim, né? Já falei para vocês, Rigoni. O Rigoni não presta, não servia. Mas era um cara que o Crespo estava ali colocando, não servia, mas tinha lá em volume. O Rodriguinho
Tava lá em volume. Quando tinha o Oscar, tinha também. Ou seja, você perdeu 3 meia atacantes, indiferente da qualidade, tá, gente? Só para deixar isso bem claro. Até porque aqui ninguém acreditava no Rigoni. No Oscar a gente tinha esperança e no Rodriguinho também a gente esperava alguma coisa. Mas aí você se desfaz dos 3, né? De certa forma. E quem que você trouxe? Ninguém. Trouxe um volante, Danielzinho. Trouxe um zagueiro, trouxe um goleiro. O problema maior do São Paulo é do meio para frente. Um time que não cria, que não chuta, que não tem ataque. Mas parece que eles fazem isso propositalmente, galera. É proposital. Não é possível que esses caras que estão lá no São Paulo não entendam de futebol, gente. O Muricy tá lá fazendo o quê? O Milton Cruz tá lá fazendo o quê? Será que eles não sabem qual a prioridade do time? Esses caras jogaram bola, esses caras fizeram parte de gestões e de times vencedores. Não é possível que eles não saibam disso. O time do São Paulo é horroroso. Toma baile do Mirassol de novo, cara. Sinto muito, não dá para aliviar, galera. É um momento muito frustrante pra gente ficar, não, mas aquele é bom, aquele é isso. Não, não é, cara. Então, se eles são bons, eles que provem dentro de campo, não pelo nome. Eles que provem dentro de campo que eles têm condições, então, de tirar o São Paulo dessa situação. E essa diretoria, mais uma vez, devendo salário, devendo direitos de imagem. Sexta-feira vai ter a votação para o impeachment do Casares. Os bastidores do São Paulo hoje são os piores possíveis. O São Paulo está rumo, está ladeira abaixo. E não tem ninguém preocupado com o São Paulo. Era para esses diretores, essa cambada de acomodado lá no São Paulo, era para esses caras estarem preocupados com o São Paulo. Eles estão preocupados com a imagem deles. O São Paulo já era, infelizmente, o São Paulo acabou, gente. Quem viu, viu, como diz o Casares, quem viver, verá. Quem viver, verá o São Paulo na Série B, se você tiver aí, seu incompetente. Esse Casares é o maior incompetente da história do São Paulo como gestor. Ele é fraco, ele é péssimo, ele é ruim e está sendo acusado também. Ele e a família dele. Está sendo acusado, não tá? As notícias estão aí, as investigações estão aí. Estou falando bobeira? Não. Só estou falando o que está acontecendo. E ele, como gestor, ele é horroroso. O cara que não acompanha o clube, ele que já largou o São Paulo, quer ficar no poder para quê? Para que depois os amiguinhos dele também assumam ali o São Paulo, deem continuidade a isso. A essa gestão desastrosa. O São Paulo começou a ser destruído lá com o Leco, começou no terceiro mandato do Juvenal, passou para o Leco, não, passou para o Aidar, melhor dizendo, né? Aí o Aidar destruiu um pouquinho, passa para o Leco passa para o Casares e o Casares vai passar para o seu sucessor. Queira Deus que esse cara assuma do São Paulo. Queira nós que outras pessoas, sabe, mesmo que a gente saiba que lá no São Paulo não tem ninguém que vai mudar o São Paulo, mas continuar com o Casares é daí para pior. Nós estamos sendo humilhados por times pequenos, temporada a temporada, gente. Isso é inadmissível, cara. Olha esse jogo do São Paulo, galera, no Campeonato Paulista. Que coisa mais horrorosa. O time que não consegue dar um chute para gol. Ah, mas vai ter aqueles que vão dizer assim, mas é o primeiro jogo da temporada. É o primeiro jogo da temporada para o Santos, para o Corinthians, para o Palmeiras. Eles venceram. Para o Mirassol. É o primeiro jogo da temporada para eles também. Não tem desculpa, galera. Olha o que está acontecendo com o São Paulo fora de campo e dentro de campo. A gente começa 2026 igualzinho do jeito que a gente terminou 2025. E se o Crespo, tá? E agora eu vou falar do Crespo. Se o Crespo continuar com esse esquema de 3 zagueiros, 3 volantes, ele que vai levar o São Paulo para a ruína também dentro de campo com esse esquema. Ô Crespo, você não tem alas, Crespo. Não dá para jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, Crespo. Não tem ninguém que apoia nas laterais, Crespo. Quando joga com 3 zagueiros, 3 volantes, geralmente os alas dão esse suporte, mas o São Paulo não tem esses jogadores, Crespo. Vale pensar um pouquinho e mudar a estratégia, mudar o esquema tático, Crespo. O torcedor gosta de você, o torcedor São Paulino quer melhora do time, mas pensa um pouco também, tá fazendo a mesma coisa que o Zubeldia fazia. E o Zubeldia foi cobrado e responsabilizado por isso, então vai sobrar para o Crespo também. Inclusive, já começaram, e aí eu vou ler essa aqui para vocês, ó. Deixa eu puxar aqui rapidinho, porque já sobrou. A galera já começou a dar uma fritada no Crespo. Olha aqui, ó. O Caio Alves que publicou, né? A mensagem de Júnior Pedroso, empresário de alguns jogadores do São Paulo, vai ao encontro ao que se ouve na Barra Funda. Olha isso aqui, ó. Ele tá dizendo.
que ele ouve isso na Barra Funda. Hernan Crespo não é mesmo unanimidade no elenco. Pouco carismático e comandante que expõe o grupo. São opiniões de atletas importantes do elenco. Ou seja, ele está dizendo que atletas no elenco falam isso do Crespo, porque ele expõe os jogadores, que ele é pouco carismático. Para começar, treinador não tem que ser carismático, não. Treinador ele tem que fazer o trabalho dele. E treinador, cara, não tem que assumir a responsabilidade sozinho também. Sim, tem que jogar a responsabilidade também pro elenco. Sabe por quê? Que a galera não gosta do Crespo, e eu falo isso aqui para vocês, é uma coisa que eu defendo isso no Crespo. Porque ele expôs a diretoria, ele expôs o departamento médico, e os caras não querem, os caras querem que traz uma marionete que esconde tudo, como se no São Paulo estivesse lindo, maravilhoso, mas não está. Não pode falar dos jogadores? Se os jogadores dentro de campo fazem uma aberração dessa, como eles fizeram lá com o Fluminense, com o Mirassol, o treinador não pode falar? Vão te catar, velho. Se esses jogadores do São Paulo eles querem defesa, eles que joguem. São um bando de jogador mimado. É isso mesmo, é um bando de jogador mimadinho no São Paulo. Um bando de frouxo que tem no São Paulo. Eles não gostam de ser cobrados. Quando eles são cobrados, ficam dando chiliques. Vai lá pedir para os empresários aí soltar notinha e reclamar. Toma vergonha na cara de vocês. Quem está representando a camisa do São Paulo? Vocês não estão representando ninguém. Vocês estão fazendo feio, passando vergonha. Vocês estão entrando para a história como um grupo pipoqueiro. É isso mesmo, está entrando para a história com um bando de jogador pipoqueiro que vocês são. O torcedor do São Paulo não aguenta a diretoria, não aguenta esse time dentro de campo também. Entra jogo, sai jogo, é um vexame atrás do outro. Faça-me favor. Os caras têm mais é que se preocupar em jogar bola, não se preocupar com o Crespo ser carismático ou não. Ah, mano, pelo amor de Deus, daqui a pouco cai o Crespo, vem um. Tá, vem um, mas o elenco continua sendo o mesmo, o Casares continua aí, vai adiantar o quê? Não tô defendendo o Crespo, nem tô falando sai Crespo não, tá, galera? Mas é o que vai acontecer. Para buscar um bode expiatório, eles vão derrubar o treinador, vão trazer um outro treinador, faz ali uns 5, 6 jogos legalzinho. Ó, o treinador, foi o que aconteceu na substituição do Zubeldia. Daqui a pouco atrasa salário, atrasa tudo de novo. O jogador começa a dar chilique, porque ele não quer isso, quer aquilo, quer treinar no horário dele. Ah, porque ele não aceita ser improvisado, vai começar tudo de novo. Time bagunçado, gestão bagunçada, dá nisso aí, ó. São Paulo está rumo, sim, a uma Série B em 2026. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto, galera. Não é hora, sabe, da gente aliviar para ninguém. Essa que é a realidade. A verdade tem que ser dita, galera. Chega, cara. Que tanto sofrimento de nós São Paulinos, viu? Vou te falar. Forte abraço, fiquem com Deus. Deixa aí o seu comentário também nesse vídeo aí. É nóis, tamo junto.